Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu tenho essa edição aqui da editora 34, que foi traduzida pelo Paulo Bezerra. Sobre o autor, o Dostoiévski, eu falo dele no vídeo do Demônios, que tá aqui no canal, é só procurar. E sobre esse livro, eu acho que esse livro é o mais conhecido do Dostoiévski, Crime e Castigo, e ele foi publicado em 1866, pela primeira vez. Bom, conforme o nome já diz, né, crime e castigo, a gente pressupõe que aqui tem um crime e um castigo. E esse livro, ele conta a história a partir do momento que o Raskolnikov, acho que é assim que fala o nome dele, é um ex-estudante de direito, ele resolve matar a velha aliena. Ela era uma agiota e ela penhora bens de estudantes, assim, por, tipo, joias, pertences, ela penhora. E aí, quando começa a história aqui, o Raskolnikov, tipo, o Dostoiévski joga a gente dentro da cabeça do Raskolnikov. E aí ele tá com uma ideia fixa de matar a velha, o usurário. Ele já tá com essa ideia fixa e a gente, assim, embora ele não diga claramente, ele se refere aos planos dele como aquilo. E aí, dentro da cabeça dele, já tá com tudo planejado e ele executa esse crime. Só que assim, né, ele planeja matar os Urari lá a machadadas, porque ele acha que é a melhor maneira e tal. E aí, só que assim, quando ele finalmente vai executar esse crime, que ele acabou de matar a aliena, aparece no quarto a Lisaveta, que era a irmã mais nova da aliena, que não tinha nada a ver com a história, e ele acaba matando a Lisaveta também. E aí, após fazer isso, ele vai enlouquecendo cada vez mais, ele adoece. E, assim, nessa doença, ele acaba reencontrando o amigo, o Razumikin, e o amigo acaba ajudando ele, né? O amigo fica ali com ele. Aí, no meio disso aí, a mãe e a irmã do Raskolnikov chegam na cidade de Petersburgo, que é onde passa a história, e encontra ele naquele estado, ele meio delirando, assim, ele meio doente. E aí ele já havia recebido uma carta da mãe dele, né? Contando que elas iriam para Petersburgo e que a Duna tá noiva e tal. Ele não gosta que a Duna é a irmã dele. Eu não sei falar o nome completo dela. Então vai ficar por Dunia, que é o apelido. Hum. E tá, então ela tá noiva e ele não gosta da ideia porque ele pressupõe que pro noivo ser o rico, ela tá meio que se vendendo pra salvar. É que ela tá se vendendo, que ela tá casando com o noivo só por dinheiro, então ele não gosta. E antes das duas chegarem, o noivo dela vai visitar ele e ele expulsa o homem da casa. E antes dele cometer o crime, antes dele adoecer, o Raskolnikov, ele conhece um sujeito bêbado chamado Marmieladov. E esse Marmieladov vai contar a história da vida dele pro Raskolnikov lá numa taberna. E aí o Marmieladov vai contar que ele tem uma filha que chama Sônia e que a filha foi obrigada a se prostituir para ajudar a família, que eles são muito pobres e tá. E aí ele conta a história pro Raskolnikov. Aí depois que a mãe e a irmã do Raskolnikov chegam na cidade, o Raskolnikov sai assim, passear numa das andanças dele, e aí ele presencia o atropelamento desse Marmieladov. E ele gasta todo o dinheiro que a mãe dele tinha mandado para ele para pagar a despesa do funeral.
E ele conhece a Sônia, que é a filha do Marmiela. E tá, aí o Razumiki, um amigo do Raskolnikov, ele conhece a irmã do Raskolnikov, meio que se interessa por ela. E, e aí, em um momento, o Raskolnikov, depois da morte do Marmeladov, o Raskolnikov procura a Sônia, filha do Marmeladov, e eles conversam lá, e ela disse pra ele que ela era amiga da Lizaveta, que foi a irmã da velha que ele matou as duas, né? E aí e ela conta pra ele que ela lia uma Bíblia pra Lizaveta, que de vez em quando a Lizaveta ia lá pedir pra ela ler a Bíblia. E aí ela disse que ela lia sempre a passagem de Lázaro. E aí ele pede pra Sônia ler pra ele também essa passagem de Lázaro. E aí ele fala pra ela que ele sabe quem matou a Lizaveta e que no outro dia ele vai vir contar pra ela. E ele faz meio que. E ele pergunta pra Sônia se ela acompanharia ele. Se ele precisasse ir embora pra um lugar distante, se ela iria junto. E ela fala que iria. Aí depois ele vai até a delegacia conversar com o Porfiri. Esse Porfiri, ele. Aqui é bem escrito que ele usa a psicologia para descobrir crimes. E ele começa meio que jogar o jogo aqui com o Raskolnikov de gato e rato pra tentar descobrir, né? E todas as conversas dele, o Raskolnikov meio que acha que ele sabe, só que finge que não. E aí fica naquela dúvida, né? Será que o Porfiri já sabe? Será que ele não sabe? Todas as conversas entre os dois aqui são muito interessantes. E aí tem o enterro depois que o Raskolnikov vai conversar com o Porfiri, eles ficam lá conversando. Aí tem o enterro do Marmeladov. E após o enterro tem uma cerimônia de comes e bebes que a viúva fez com o dinheiro que ela recebeu do Raskolnikov. Aí no meio dessa festa tem uma confusão provocada pelo ex-noivo da Dunya, porque agora eles já terminaram. E aí ele tenta acusar a Sônia de roubo e ele é desmascarado pelo Raskolnikov e pelo Liebiziatinov, uma coisa assim, não sei falar o nome dele. É Andrei. E aí acontece uma confusão lá, e no meio dessa confusão, a Caterina, que é a viúva, é expulsa do quarto com os 3 filhos pequenos. E aí ela vai pra rua. Aí no momento, aí o Raskolnikov acaba indo conversar com a Sônia novamente, e ele confessa pra ela o crime, e ela pede pra ele confessar o crime. Aí depois disso, tem uma cena que é das mais tristes aqui, que é quando a Caterine, né, ela é expulsa da casa que ela morava com os 3 filhos. Ela é tísica, já desde o começo da história que ela é tísica, ela tá nos últimos momentos, mas ela ainda tenta cuidar dos filhos, né? E aí nessa cena aqui, quando ela é expulsa da casa, ela já tá delirando, e aí ela completamente louca, ela tá dançando e cantando com as crianças, assim, na rua. E é muito triste a descrição da cena. E aí após isso ela tem uns delírios, aí a Sônia vai atrás, aí tá o Raskolnikov, outros amigos, e aí eles levam a Caterina pra casa da Sônia e ela morre de tuberculose. Aí nesse momento aqui aparece outro personagem bem interessante, que é o Svig... Svigridayov, enfim, é o ex-patrão da Dunya. E o Raskolnikov já conhecia o nome dele porque a mãe dele tinha escrito uma carta, na carta ela contava que esse ex-patrão, tinha feito propostas indecentes para Dunya, e aí a esposa dele tinha sabido e tinha demitido a Dunya, tinha dado uma confusão no vilarejo, então ele já... E aí
ele propõe ajudar essas crianças, os meio-irmãos da Sônia, né, pagar para eles. Inclusive, antes ele já tinha aparecido aqui, e ele conta pro Raskolnikov que a Dunya, a esposa dele, morreu, né, e ela deixou uma herança pra Dunya. Então ele já sabe, então ele aparece nesse momento e propõe uma ajuda financeira para essas crianças, né? E aí tá, aí depois disso o Raskolnikov volta para casa, conversa com o Razumikin e ele pede pro Razumikin cuidar da mãe e da irmã dele para não deixar elas desamparadas, que ele precisa fazer alguma coisa e ele não sabe como que vai ser e ele pede pro Razumikin cuidar das duas. Então, e aí depois disso, o Raskolnikov tem uma outra conversa com o Porfiri, aquele juiz de instrução. E o Porfiri aqui, ele fala abertamente que ele sabe que ele é o verdadeiro assassino das duas. Só que ele observa o Raskolnikov desde que ele leu o artigo. Esse artigo eu vou falar depois, que é um artigo que o Raskolnikov escreveu, que ele desenvolve uma tese de pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. Bom, e aí o Porfiri, lendo esse artigo, ele diz aqui que ele imagina que quem escreveu esse artigo, que se a pessoa realmente pensa dessa forma, ele não vai parar nisso. Na conversa anterior, eles já discutem sobre esse artigo, e aí o Raskolnikov expõe o que ele escreveu ali, expõe a ideia dele, e nesse momento o Porfiri fala, então, que ele já sabe, apesar de já ter uma outra pessoa que apareceu e assumiu como se fosse o crime, o Porfiri já sabe que, na verdade, o assassino é o Raskolnikov. E o Svidrigailov, esse aí, ele conversa com o Raskolnikov e ele conta que ele já sabe de tudo também, porque ele ouviu o Raskolnikov confessando pra Sônia. E ele conta pra Dunya, a Dunya descobre, né, que o Raskolnikov matou, e aí ele é rejeitado, o Svidrigailov é rejeitado novamente pela Dunya, e aí ele deixa dinheiro pra Sônia, porque ele sabe que se o Raskolnikov se entregar, ou se ele fugir mesmo, ele vai precisar de dinheiro. Então a Sônia ela meio que aceita e o Svidrigailov, ele deixa esse dinheiro à Sônia, ele sai e se mata depois de uma noite assim cheia de pesadelos. Apesar dele ser um personagem bem sensualista, ele só vive pra carne, digamos assim, para os prazeres da carne. Aí depois aqui o Raskolnikov se entrega, né? Ele se entrega e aí ele vai para os campos de trabalhos forçados e a Sônia vai com ele. A Dunya casa com o Razumikin. A mãe deles, da Dunya e do Raskolnikov, fica muito triste, né? Por causa ela não sabe diretamente o que aconteceu com o filho, ela não sabe, só que ela desconfia. E ela acaba desconfiando que tem alguma coisa errada, que ele sumiu, né? E aí ela fica doente, ela começa a delirar e ela acaba morrendo. E aí, bem no final, aqui nos campos de trabalhos forçados, ele se redime. O final é muito bonito, assim. Aí fica subentendido que ele se redime e ele fica preparado para uma nova vida, né? Como um novo homem. Bom, outro ponto que é que o quarto onde o Raskolnikov vive aqui, no começo do livro, né? É um lugar bem angustiante. É um lugar muito angustiante, assim, claustrofóbico, né? Que dá aquela sensação de sufocamento, lugar abafado. Tá, o nome Raskolnikov. O Raskol significa cisma, separação. O Dostoiévski tem isso, né? De colocar algumas características no nome dos personagens. E tanto que o personagem aqui do Rodion Raskolnikov, Rodion Ramonich Raskolnikov,
ele é um personagem ambíguo, né? Ele oscila muito entre. Até tem alguns lugares aqui que ele é muito. Que ele tá muito bonzinho, assim, de boa, daí ele fica mal-humorado. Aí na mesma hora ele já começa a rir. Aí ele é bem. Ele oscila muito o temperamento dele. Pode ser que tenha alguma coisa a ver. Ele é bem fragmentado, né? Um ponto que a gente observa é que no começo da história, o Raskolnikov, ele começa a ter essa ideia de matar a usuária quando ele tá num bar, numa taberna, e daí ele ouve dois estudantes conversando entre eles, e aí um deles fala pro outro que aquela velha era uma trapaceira, que ela só pensa em dinheiro, e que se alguém fizesse um favor de matar essa velha, essa pessoa faria um bem para a humanidade. E aí dá a impressão que esse é o gatilho que leva o Raskolnikov a querer, de fato, matar a velha, porque na cabeça dele, ele seria o salvador que iria livrar a humanidade daquele mal. Isso é reforçado quando, em alguns momentos, é dito pelo Raskolnikov, quer dizer, dito pelo autor aqui, né, pelo narrador, que o Raskolnikov, ele se sentia superior às outras pessoas. E que quando ele, inclusive até o Razumikin, quando o Razumikin vai contar pra mãe do Raskolnikov, né, pra Pulcheria, e pra Dunia, como o Raskolnikov, como o Roger era, ele conta que ele era, tipo, na faculdade ele não tinha amigos e que ele tinha um ar de superioridade, que ele se achava muito mais inteligente que os outros. Então tem essa questão aqui. E assim, o Raskolnikov, ele se recusa até quase o último momento a admitir que ele praticou um crime. Porque ele chama de aquilo, né? Ele não. Parece que ele não pensa primeiramente, antes dele executar. Ele não pensa que aquilo seria um crime, de fato. E depois ele fala que não, que ele não cometeu crime, que ele só livrou a humanidade. Tá, isso fica bem claro aqui. Agora vamos falar sobre o artigo, lá aquele artigo que o Roger tinha escrito, que foi parar numa revista, né, que tinha sido publicado numa revista. Qual que é a teoria dele? A teoria do Rodman aqui é que existem duas categorias de pessoas. Umas pessoas são ordinárias e as pessoas extraordinárias. Então, as pessoas ordinárias são essas pessoas mais simples, que não são intelectuais, não são nada, só querem viver as vidas. E as pessoas extraordinárias, e ele dá o exemplo do Napoleão, e essa pessoa, por elas serem extraordinárias, elas poderiam até matar uma pessoa, cometer um crime, em nome de uma descoberta ou de uma inovação. Então, se elas tivessem uma ideia muito boa e alguém tentasse estragar essa ideia, digamos assim, essas pessoas teriam um salvo-conduto aí, um livre para matar pessoas em nome desse bem-estar social, em nome do bem maior, em nome do bem comum, essas coisas aí. Então ele desenvolve essa teoria. E é claro que ele se coloca no lugar das extraordinárias, né? E aí, assim, se a gente pensar no mundo, no geral, assim, tem pessoas que realmente têm essa síndrome, né, do Raskolnikov aqui, de achar que ele é uma pessoa extraordinária. Ele pode fazer qualquer coisa em nome do bem comum, né? Se acha a última bolacha do pacote. E aí ele é o iluminado, ele é o racional, ele é a favor da ciência. E os réis mortais, que seriam as pessoas ordinárias, dane-se. Até aqui ele fala que as pessoas ordinárias são piolhos.
Inclusive, ele fala assim depois que ele só matou um piolho. Que estão preocupados com a velha lá, usurária. Tipo, ele não admite que ele cometeu um crime. E, assim, pensando nisso, as características do Raskolnikov, com essa questão de ser um extraordinário, ele me lembrou muito a questão a característica dele se encaixa muito na questão do homem revoltado, do Camus, que é aquele homem que ele vê a miséria humana e aí ele se revolta, mas ele não se revolta contra a miséria, ele vai se revoltar contra o Criador. Ele se revolta contra tudo e contra todos, e ele se coloca como aquela pessoa extraordinária que vai consertar o mundo, né? Nesse caso, o Raskolnikov, ele assassina a velha como se ele tivesse em nome do bem. Não, eu fiz isso, mas é porque eu tô livrando a humanidade de um mal maior. Nesse contexto que ele mata a velha. Tanto que ele tenta roubar, né, os bens dela, e na verdade ele larga lá num canto e ele nem mexe no dinheiro que ele pegou dela, na joia, ele não. Ele larga lá e ele não quer, porque ele não matou pra roubar. Ele cometeu esse crime em nome da teoria que ele mesmo desenvolveu. Então, a pessoa extraordinária que ela escolhe esse caminho, assim, né? Ela tem as opções, né? Ou ela enlouquece, ou ela continua se perdendo cada vez mais da própria ideia, e aí ela vai virar, sei lá, um genocida, um ditador totalitário, algo desse tipo. Ou ela tem a chance de se arrepender verdadeiramente, de encontrar uma graça divina e se redimir, né? Então, e voltando ao Raskolnikov, pelo que ele planejou tudo, né? Ele já tinha na cabeça dele lá como que ele ia fazer tudo o crime. Então, nada podia dar errado dentro da cabeça dele, né? Só que aí vai vendo os acasos, né, que acontece, porque a Lizaveta chega na hora do crime, e daí ele tem que matar ela também, além da que ele queria. Então, e daí ele vai ficando doente, porque aquilo vai consumindo ele. Então ele vai meio que ficando. Ele vai delirando, né? Ele vai piorando a saúde cada vez mais. Então, essa racionalidade que ele achava que tinha não é tão racional assim, né? E aí ele só começa a se dar conta, tipo, epa, quando ele conversa com a Sônia, e a Sônia fala que ela conhecia a Lizaveta, que ela era amiga, e quando ela lê a passagem do Lázaro, né, que é o da ressurreição de Lázaro, né, que Jesus vai lá e ressuscita o Lázaro depois de 4 dias, se eu não me engano. Então, quando a Sônia lê essa passagem pra ele, né? Então ele começa a se tocar, tipo, putz, né? Eu matei um ser humano, né? E assim, aqui eu fiz o paralelo com os demônios, quando o Verhoevenski lê a Bíblia lá com a mulher, com a moça que vende Bíblias, e daí ele meio que tem a redenção dele também. E assim, e mesmo depois que o Raskolnikov confessa que realmente foi ele e tal, ele se recusa a aceitar, né, que ele fez um crime, até quase no último momento aqui, ele se recusa. Então, dá a impressão aqui que o Dostoiévski está querendo meio que desmontar essa ideia da racionalidade. E mesmo o homem mais racional, como o Raskolnikov, ele ainda vai cometer erros e tá errado, né? Ele não vai conseguir ser racional o tempo todo. E ele só começa a mudar, é bem interessante também, quando ele encontra o amor da Sônia, né?
quando ele percebe que a Sônia ama ele de fato, e quando ele percebe também que a mãe dele e a irmã vão amar ele independente do que ele faça. Então ele começa a pensar diferente, né? É... Outra coisa que me chamou muita atenção aqui foi no epílogo. Deixa eu achar aqui. Raskolnikov tem um sonho, e nesse sonho eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que daí quando ele tá lá nos trabalhos de campos forçados, ele fica doente. E aí ele tem um sonho. Quando eu li esse livro a primeira vez, foi faz tempo já, agora eu li. Aí essa parte me chamou muita atenção. Eu vou ler aqui o sonho que ele teve. Doente, sonhou que o mundo inteiro estava condenado ao sacrifício de uma peste terrível, inédita e inaudita, que marchava das profundezas da Ásia sobre a Europa. Todos deveriam morrer, salvo alguns escolhidos, pouquíssimos. Apareceram umas novas triquinas, seres microscópicos que se instalavam nos corpos das pessoas. Mas esses seres eram espíritos dotados de inteligência e vontade. As pessoas que as recebiam tornavam-se no mesmo instante endemoniadas e loucas. Mas nunca as pessoas se haviam achado tão inteligentes e inabaláveis, na verdade, como se achavam os contaminados. Jamais consideraram nada mais inabalável que as suas sentenças, as suas conclusões científicas, as suas crenças e convicções morais. Aí ele vai continuar descrevendo, né? Aí mais pra frente ele coloca aqui. Nas cidades, o alarme soava o dia inteiro. Convocavam todos. Mas quem e para que convocavam, ninguém sabia. E todos andavam alarmados. Abandonaram os ofícios mais habituais, porque qualquer um sugeria as suas ideias, as suas correções, e não conseguiam chegar a um acordo. A agricultura parou. E aí ele continua escrevendo, né? Eu achei muito interessante isso aqui, né? Depois de 2020, enfim. E aí, assim, no final das contas, bem no finalzinho, o Raskolnikov tem aquela parábola não, né? A passagem do Lázaro aqui. Então é como se o Raskolnikov tivesse morto, morto entre aspas, né? Como se ele tivesse corrompido pelas ideias revolucionárias, né? E pela revolta, e querendo consertar o mundo, né? E a partir do encontro com Cristo, que é o que acontece com o Lázaro, com o amor cristão, né? Que aqui é representado pela figura da Sônia, ele renascesse da cinza, né? Até bem no final aqui, a última frase do livro, basicamente. Daí ele coloca, né? Mas aqui já começa outra história. A história da renovação gradual de um homem. A história de seu gradual renascimento, da passagem gradual de um mundo a outro, do conhecimento de uma realidade nova, até então totalmente desconhecida. Então, ele renasce a partir desse encontro com o Salvador aqui. E assim, tem quem diga, já li, né, que eu fui procurar, tem quem diga que ele não se arrependeu de verdade em hora nenhuma, ele só fingiu. Só que essa última frase aqui que eu li deixa bem claro que sim, né, que renasce o novo homem, né, que a partir do amor da Sônia, que seria o amor cristão, ele renasce. Essa é a minha visão. Mas acho que por hoje era isso. Se você gostou do vídeo, curte aqui, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau!